Bondoso Deus, nós te agradecemos por esse tempo que temos juntos como igreja, de olhar para a sua palavra, Deus, e lembrar de verdades importantes que nos dão uma sustentação inabalável em momentos como o que vivemos, Senhor. Nós ainda estamos no meio de uma crise, de uma pandemia, e não sabemos ainda tudo que isso vai resultar, mas algumas coisas nós sabemos bem e temos certeza. Tua palavra vai se cumprir, ó Deus. E nessa noite, que o Senhor nos relembre disso. Nos faça olhar para ela com essa esperança, Deus. Abençoa o nosso tempo aqui, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, deixa eu compartilhar aqui. Compartilhar minha tela. Certo. A tela tá aí para todos? Sim. Certo. Bom, vamos iniciar então. Nosso quinto estudo hoje, pela graça de Deus, né? Baseado na obra de John Piper, Coronavírus e Cristo. E aí vamos ter uma revisão, não é prova surpresa, é só revisão mesmo, do que nós vimos já nas semanas anteriores. No primeiro estudo, nós vimos que Jesus é uma rocha segura. E Jesus ele está em contraste com o que o mundo tem a nos oferecer. O mundo nem tem ainda a vacina a nos oferecer. Até pode ter sido descoberta, mas ela não está disponível ainda para aplicação. O mundo também, o máximo que tem a nos oferecer são estatísticas de como se proteger, quais as maiores chances de sobreviver a isso, fazendo algumas coisas ou outras. Mas tudo isso é muito arenoso, tudo isso é muito líquido, né? Não é sólido como Cristo. Cristo é sólido, a sua promessa é sólida, assim como uma rocha. No segundo estudo, nós vimos que a palavra do Senhor Jesus, a palavra do nosso Deus é uma rocha segura. É uma rocha inabalável. E Jesus, em um dos seus discursos ou debates mais acalorados, ele disse que o céu e a terra iam passar, mas a palavra de Deus não ia passar e não ia deixar de cumprir nem sequer uma vírgula. Então, tudo vai se cumprir na palavra. E essa palavra é uma rocha segura. Não é uma possibilidade, é uma certeza. No terceiro estudo, nós vimos que Deus governa sobre tudo. Deus governa sobre o mundo físico, sobre a natureza, sobre os vírus, sobre os espíritos malignos, sobre toda a criação. Isso engloba Satanás, isso engloba coronavírus, isso engloba as nossas vidas, isso engloba se nós vamos fazer isto ou aquilo, ou se nós vamos viver ou morrer. Tudo isso está envolvido na soberania de Deus. No último estudo, nós vimos que esse Deus é um Deus santo, justo, bom e sábio. E esse Deus justo, bom e sábio é quem governa sobre tudo. E nos detemos especificamente na semana passada, aliás, no último estudo, sobre duas características desse Deus, como bom e sábio. Nós vimos que ele é um Deus bom e sábio. E por isso, na sua soberania, nós não podemos compreendê-la, nós não podemos nem sequer visualizar, imaginar como é que funciona a soberania de Deus, e assim como é elevado o conhecimento dele, assim também é elevado a forma como ele age na sua sabedoria. Porque a sabedoria dele, a soberania, é conduzida pela sabedoria. Então, nisso nós podemos ter a tranquilidade de dizer: eu não sei,
não faço ideia de como funciona a soberania de Deus na história, como funciona a soberania de Deus nas nossas vidas, né? Nos seus mínimos detalhes, por assim dizer. E ainda nós vimos que, aliás, ficou da gente ver, né? A questão de Deus ser santo e justo. Como é que a santidade e a justiça de Deus conduzem essa soberania? Então é o que nós vamos ver hoje. Um Deus santo, justo, bom e sábio, que é soberano. E aí começa com uma pergunta. Um questionamento vem até nós. E não está aparecendo na tela. O sofrimento permitido e conduzido pelo Deus soberano é justo? Porque se ele é soberano e ele permite e conduz tudo, como pode o sofrimento ser conduzido por um Deus assim e esse Deus continuar sendo justo? Alguém se arrisca a responder essa pergunta? A pergunta, né, ela está, a pergunta mostra uma certa ingenuidade, né, a respeito de Deus, ou uma ignorância a respeito de Deus. O motivo para o sofrimento não é causado por Deus. Deus não é o autor do sofrimento, não é o autor do mal, da miséria que nós vivemos hoje. Então quem é? A Bíblia nos deixa muito claro, logo no início dela, em Gênesis capítulo 3, que o pecado é o motivo para toda a miséria física existir. E isso nós vemos no capítulo 3, versículos 17 e 19. E ao homem declarou. Deus aqui está, então, dando a sua resposta à desobediência de Adão e Eva. E ele se volta para o homem e fala isso. Ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você, que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias de sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. E você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Eu destaquei algumas palavras aqui, e são palavras de miséria, são palavras de tristeza, são palavras malditas. Malditas. Primeiro é dito que a terra é maldita. E aqui a terra é a criação, a, a criação inteira, ela foi colocada debaixo de maldição a partir da desobediência de Adão. E é dito que ele vai ter, então, a partir de agora, algo que ele nunca experimentou antes: sofrimento. E no lugar onde antes havia frutas, agora há espinhos. Antes, se era fácil plantar, agora vai ser fácil perder a plantação para outras ervas que não produzem nada para nós comer. Se antes era leve trabalhar, agora será com muito suor. E o mais fatal de tudo, se ainda, imaginem assim, se ainda Deus dissesse, olha, a terra é maldita, você vai ter agora espinhos e ervas daninhas para lidar, você vai se machucar, você vai sofrer, você vai suar, mas você não vai morrer. Bom, o mundo certamente seria ruim.
as condições seriam ruins, mas talvez o homem, e aqui Adão, ao viver por todo sempre, conseguisse se adaptar e suavizar os problemas do pecado. E é o que a gente vê hoje, né? Quem é que hoje, entre nós aqui, tem que suar para conseguir sustento? Quem? Eu acho que só aqui, só o céu só acha entre nós, né? Que precisa suar para conseguir sustento. E ainda sua quando faz ali o peso, né? Carrega alguma coisa ou outra. Mas os demais, nenhum de nós sua para conseguir o seu sustento. Exceto quando pega o trem, o ônibus. Então, nós já temos a suavização da maldição do pecado nos dias de hoje. Nós conseguimos hoje, com vários recursos, acabar com as ervas daninhas e acabar com o nosso estômago também, né? Mas isso é assunto para outro tempo, para outro momento. E também nós podemos suavizar o sofrimento nesse mundo. Mas tem uma coisa que não podemos escapar. E é justamente o que é a pior consequência do pecado, que é a morte. A degradação nossa não é apenas uma degradação física, é uma degradação espiritual. Ao ponto de o homem, de tamanha degradação dele, chegar ao ponto, né, de viver eternamente embaixo de maldição, totalmente depravado espiritualmente, e pagar por isso. A gente vê ainda em Romanos 5:12 e, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Por quê? Essa é uma pergunta muito típica, né? Por que eu tenho que pagar pelos pecados de Adão? E é comum a gente ouvir as crianças fazerem essa pergunta. Peraí, por que eu sou responsável pelo que o meu ancestral fez? Pelo pecado de Adão? E esse versículo mostra que nós não vamos ser condenados pelo pecado de Adão. Aqui nós vamos ser condenados, o texto diz, todos os homens serão condenados, porque todos pecaram. E nós entramos então nesse grande grupo que é a humanidade, de pecadores, de pessoas que vivem não para a glória de Deus, como foram feitos originalmente, mas justamente para a sua própria glória. E é triste pensar, muito triste pensar, que Deus criou todas as coisas. E todas as coisas que Ele criou, não sabemos quanto tempo, né, a criação viveu, existiu até o pecado. A Bíblia não diz quanto tempo. Mas é triste ver que há muitos anos já, há milhares de anos, a criação que Deus disse que era o quê? A criação de Deus era boa? Muito. Michel, a criação de Deus é boa? Muito boa. Não é boa. É muito boa. É muito boa. E tudo aquilo que era muito bom, lamentavelmente, nós vemos não ser mais muito bom. Vamos olhar em um texto, Romanos capítulo 8, versículos 20 a 22. Por favor, vamos abrir juntos. Romanos capítulo 8, versículos 20 a 21. E eu vou ler aqui na versão NVT. Eu vi que achei interessante trazer nessa versão, pela forma como foi traduzido. Então eu passo a ler. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora
toda a criação geme como em dores de parto. Aqui nós temos algumas palavras marcantes, né? Diz que a existência da criação hoje é fútil, e algumas traduções também traz de vaidade, né? Está sujeita à vaidade. É uma existência fútil. Parece sim que é uma existência que está acontecendo como um improviso, né? Parece que é tudo muito improvisado na criação. Se você estuda um pouco mais até as leis da natureza, você vai ver que as coisas tendem a ir desorganizando, elas tendem a perder o seu propósito ou a sua função inicial, ou a sua até a função atual. Há uma degradação em nós, há uma degradação na natureza. E parece que tudo isso não é um projeto inicial. Se nós olhamos para a natureza, vemos que há um projetista, nós pensamos, bom, ele deve ter errado muito, né? Para a natureza estar do jeito que está, a criação estar do jeito que está, ou algo errado aconteceu. Algo muito errado aconteceu. Fez com que a natureza ficasse assim. E a Bíblia nos dá a resposta. A Bíblia diz que toda a criação foi colocada por quem? Por Deus. Foi colocada por Deus debaixo dessa maldição. A maldição do pecado. Isso engloba... Bom, gente, há tanta coisa que é má na criação, que se tornou mal. Se a gente pensar nos parasitas, quantos parasitas trazem mal aos demais seres vivos, né? Aos animais, aos seres humanos? Quantas bactérias, quantos vírus? São tantos que nós popularmente não conhecemos nem metade daqueles que causam doença. Quantos males tem um animal silvestre, né? Se a gente vê um animal silvestre, é muito bonitinho, né? Quando a gente ensina a criança, e até hoje eu gosto dessa ideia, né? De que no céu a gente vai ter aquele contato, aquele afeto com animais silvestres, animais selvagens. E a gente vê as pinturas de Adão, ele lá, normalmente sentado com um tigre, né? Com um leão, e afagando a cabeça, a juba. E essa ideia ela é tão fascinante para nós quando nós somos crianças. Mas logo a gente percebe que aquilo tudo, nem mesmo no Rei Leão, o desenho do Rei Leão, é verdade. Porque, aliás, na criação a gente vê que não é realidade, né? Com os nossos dias. Já foi verdade. E a Bíblia nos dá a esperança aqui de que a criação ela anseia, ela geme, ela está a ponto de parir, e ela está fazendo isso com muito sofrimento, e ela quer que logo se manifeste o quê? Os filhos de Deus. Os filhos de Deus sejam manifestos tal como Jesus. E nessa manifestação, na nossa glorificação, quando Jesus renovar todas as coisas, quando uma nova terra for feita, toda a criação vai ser liberta dessa escravidão. E essa visão tão gostosa, tão boa dos animais, ela finalmente vai condizer com a realidade novamente. Se a gente vê um animal silvestre, né, a gente diz, não toca, não encosta, ele traz doença, é tudo que a gente pensa. E tá aí a prova, né? O coronavírus veio possivelmente de comer um animal silvestre. Então, o animal silvestre para nós não é sinônimo de carinho, de dar abracinho, né? Embora a gente ensine isso. Mas essa não é a criação original de Deus, não foi o plano original de Deus. Se nós pensarmos na beleza da criação, ainda é bela. Se você subir num lugar bem alto, não sei quando tiver a oportunidade aqui de ir no Ferrabras, ou então
no Morro das Águias, lá em Nova Petrópolis, ou qualquer outro lugar alto que você possa olhar para baixo, você vê a natureza e você fica maravilhado. Mas a gente precisa lembrar que a natureza é como é hoje, como, como consequência da punição de Deus. Se ela ainda é bela, quão bela ela era antes? Se o mundo é como é e nós vemos ele belo, isso veio por causa do dilúvio, de uma condenação de Deus. E de forma geral, da condenação de Deus sobre o pecado, o que nós vamos pensar na natureza antes da queda e a natureza que será restaurada por Deus, renovada. Mas, no entanto, essa beleza da criação hoje, ela está completamente entrelaçada com o mal, com desastres, com doenças, não densas ali, né? E com frustrações. Os animais, embora são belos ainda, podem nos trazer doenças. O mar, que é belo, pode nos trazer desastres. E, para mim, um exemplo muito claro disso é a rosa. A rosa é um exemplo muito claro. Ela é bela. Ela é... Eu acho que é a flor mais... É a flor favorita, né? Mais famosa aí entre os casais. Tem mulheres que não gostam. Mas na rosa nós temos o quê? Nós temos que ter cuidado ao usar ela, ao manusear, ou até entregar para alguém. Porque ela é cheia de espinhos. Inclusive, na sua folha também. Machuca. Então tá aí uma prova da maldição do pecado. Uma coisa bela que hoje tem espinhos e nos traz, embora belo, traz certo grau de sofrimento, de dano a nós. Adão e Eva, quando decidiram desafiar a Deus, eles endureceram seus corações contra Deus. Eles preferiram sua própria sabedoria e escolheram independência e não confiança. Agora, preste atenção nesses verbos aqui. Eles desafiaram, eles endureceram, preferiram e escolheram. E tudo isso que eles fizeram foi de âmbito, esse desafio, esse endurecimento, essa preferência e escolha contra Deus. Foi um mal espiritual ou foi um mal físico? Guilherme, o que você acha? Acredito que foi um mal espiritual. Mal espiritual, tem certeza? Sim. Tá, então se foi um mal espiritual, por que Deus trouxe um juízo físico ao mundo por um mal moral ou espiritual? Responde agora. Alguém consegue lembrar de uma passagem na Bíblia que conte, explique por que Deus trouxe juízo físico? Por que a criação está sobre essa maldição do pecado? Se foi um pecado, foi um mal moral, foi um mal espiritual. Deus, então, podia ter deixado o mundo físico como era e então trazido mal à alma, né? Só isso, já que o mal foi moral. E vocês querem saber qual é a resposta que a Bíblia oferece a essa pergunta? Uma resposta direta. Aqui é a outra pergunta, né? Por que não deixar o mundo físico em boa ordem e trazer miséria à alma humana? Bom, a Bíblia, vamos ver a resposta que a Bíblia tem a nos dar. A Bíblia não tem nenhuma resposta a nos dar. Nada. Nadinha.
ela não nos explica diretamente por que Deus trouxe ao mundo condenação, o mundo físico, a criação. E eu me questionava isso durante um bom tempo. Por que toda a criação precisou ser arruinada por um ato espiritual? Por um ato mal, moral. E aqui que entra uma sugestão de John Piper. E eu acho que é uma sugestão que faz muito sentido com a realidade espiritual do ser humano, com a nossa reação ao mundo espiritual, ao mundo moral, a essa área da nossa vida. Então, olha só o que ele propõe, a sugestão dele para Deus ter feito isso. Deus está dando ao mundo, no surto de coronavírus, assim como em todas as outras calamidades, uma ilustração física do horror moral e da feiura espiritual, do desdenhoso pecado. Como assim desdenhoso pecado? Quantos de vocês já passaram uma noite sem dormir por alguma dor, por alguma doença, por algum problema físico? Levante a mão aí. Quem já passou a noite sem dormir por algum problema físico? Agora, quantos de vocês esquecem que tem dor? Tá, eu nem lembrava que eu tava com dor. Ah, nossa. Ninguém esquece que tem dor. Sabe o que me motiva a alongar, a me alongar durante o dia? Diz, nossa, como tu é disciplinado, como tu tem boa memória. Não, é que o meu lembrete é a dor mesmo. Começa a sentir dor, eu alongo durante o dia. Às vezes faço até algum alongamento mais elaborado. Mas a dor sempre chama a nossa atenção. Agora, para a nossa tristeza, eu pergunto, quantos de nós já passaram a noite sem dormir por causa de algum pecado cometido contra Deus? Quantos já lembraram no seu dia, constantemente, da forma como despreza Deus no seu dia a dia? Quantas vezes nós ficamos alarmados ao ver que as pessoas dão mais importância à sua foto de perfil ou à forma do seu cabelo do que dão a Deus? Na nossa condição como ser humano, pecador, nós não temos sensibilidade para essas coisas. Nós não conseguimos perceber quão feio é a nossa moralidade. Como horrível é a nossa moralidade. Quão feia é a nossa atitude espiritual de desdenhar a Deus. Porque o pecado é um desdém. E eu agora tenho um filho pequeno e uma das coisas que mais me irrita, talvez a que mais me irrite, é quando ele desdenha completamente uma ordem que eu dou para ele. Nesse final de semana, ele teve uma sequência, Timóteo, uma sequência de desobediência ali, foi uma tripla sequência, um combo de 3. Então, ele é proibido de entrar no banheiro. Ele entrou no banheiro, disse, sai do banheiro. Ele foi lá e levantou a tampa do vaso. E ele não pode levantar a tampa do vaso, nem chegar perto do vaso. Eu falei, fecha essa tampa. Ele pegou a bolinha que ele tinha na mão. E eu vi que ele ia jogar no vaso. Eu falei, não joga a bolinha. E ele jogou a bolinha dentro do vaso. Só faltou puxar a descarga, né? Ele não alcança, senão tinha puxado. Daí tinha acabado o fim de semana. Vocês não têm ideia quanto me deixou irado aquela tríplice desobediência, desdenhosidade dele. Ele estava nem aí para o que eu estava dizendo para ele. É como se ele fosse surdo, e é impressionante. Às vezes, ele se faz de louco, ele se faz de surdo. E, amados, eu vejo no Timóteo, eu em relação a Deus, Deus fala para mim,
mais de 3 vezes no dia o que eu devo fazer. E eu, desdenhosamente, digo, não estou nem ouvindo. Então, por que Deus traz ao mundo físico as consequências do pecado? Porque no mundo espiritual nós nem percebemos. A Bíblia diz que o ímpio, o homem que não ama e não se interessa por Deus, que é a nossa condição natural, ele cai porque ele anda em densas trevas. E ele cai. Mas ele nem sabe no que ele tropeçou. Se você já tentou ir até a geladeira de noite, sem ligar a luz, para ser discreto, e chutou alguma coisa, ou até caiu, normalmente a gente nem sabe no que a gente caiu. E quando você tem filho, aqui usando mais uma vez o Timóteo, né? Se você tem filho, você tropeça em inusitadas coisas, até panelas no meio da casa. E aí você também pode cair, eu já caí e nem sabia o que estava lá nos meus pés. E assim é a gente espiritualmente, a gente tropeça, a gente cai, a gente racha a cara e nem sabe no que caiu, nem sabe qual foi o nosso problema, nem sabe qual foi o nosso erro. Então, por que Deus traz ao mundo físico? Eu acho que está ficando mais claro para nós. O mal físico é uma parábola, um drama, uma sinalização que indica o ultraje moral de rebelar-se contra Deus. A dor física, ela é uma trombeta de Deus. O mundo, até fevereiro desse ano, certamente a maior parte das pessoas no mundo inteiro não dava a mínima atenção para Deus. Seja buscando de forma certa a Deus, seja buscando de forma errada. O fato é que não havia sinceridade em querer conhecer a Deus. Mas quantas pessoas você conhece que, começando essa pandemia, mudaram a sua forma de falar no WhatsApp, no Facebook, os seus status do WhatsApp, os seus conteúdos no Instagram, ou até mesmo a sua forma, as suas perguntas para você que conhece a Deus. Quantas pessoas você vê agora lançando versículo ou interessadas em saber se é o final dos tempos ou não é? Porque tudo isso Deus traz um alerta. O sofrimento, ele é completamente merecido. Não existe injustiça. Se alguém perguntar para você por que pessoas boas sofrem, você tem que responder antes uma outra pergunta. Existem pessoas boas? Só existiu uma pessoa boa, que foi Jesus Cristo. E ele sofreu. E sabe por que ele sofreu? Para pagar o que nós devemos sofrer. O sofrimento é completamente justo da parte de Deus. Então esse Deus soberano, que é justo e santo, ainda assim, ele poderia imediatamente encerrar com a criação, enviar todas as pessoas para a condenação eterna. Mas mesmo nessa justiça dele, ainda há a misericórdia dele, dando um alerta. Atentos, fiquem atentos, prestem atenção a esse alerta, porque a condenação eterna será mais do que 1000 vezes pior do que uma crise do coronavírus. Porque nós não vamos só perder o corpo, nós não vamos perder só a vida, nós vamos perder a alma. Nós temos, através do corona, um alerta de Deus ao mundo. Arrependam-se e busquem esse Deus justo e soberano, esse Deus bom e soberano, que providencia para nós escape do mal, que ainda será muito pior. Por isso, volto a repetir, a dor física é a trombeta de Deus
para nos dizer que algo está terrivelmente errado no mundo. E para nós crentes, há alguma esperança? Que esperança nós temos diante de um quadro como esse, em que o mundo está sujeito à corrupção do pecado e por causa do pecado nós temos coronavírus, nós temos doenças, que nos levam à morte, nós temos doenças que nos levam à morte antes do coronavírus e vão continuar nos levando à morte depois do coronavírus. Ele é só mais um que vem a somar um grupo imenso de doenças, de degradações que nos levam à morte. Mas para nós há alguma esperança? Com certeza, e muitas. Romanos 8, 21, que é o texto que nós estávamos até há pouco, né? Romanos 8, no versículo 21, é dito que os filhos de Deus, ou melhor, toda a criação ela está numa expectativa. E essa esperança está na manifestação, na glorificação dos filhos de Deus. A nossa esperança, muito mais do que uma visão ambiental, que Deus vai restaurar tudo, muito mais do que isso. Deus vai restaurar os nossos próprios corpos. Nós teremos corpos glorificados, que o coronavírus não vai ser temor algum. Nem mesmo o câncer vai ser temor. Nem a morte haverá temor. Por quê? Porque Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá nem possibilidade de estar triste na presença de Deus. Por que não haverá possibilidade? Porque Deus vai nos consolar. E se Deus vai nos consolar, eu tenho convicção de que não haverá tristeza após esse consolo. Agora já não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus, em Romanos 8:1. Então o coronavírus não é uma condenação para nós crentes. A gente está no meio disso tudo. Deus está alertando o mundo para que volte ao reino. E crentes ainda sofrerão. Crentes ainda sofrerão. E neste mundo, durante essa dispensação, durante esse momento em que Deus ainda não restaura todas as coisas, ainda vai ter crente pegando coronavírus. Ainda vai ter crente morrendo do coronavírus. Vai ter crente morrendo por complicações pós-cirúrgicas, como foi o caso do nosso irmão James. Vamos ter crentes morrendo e sendo alvos de ataques terroristas, de assaltos, de acidentes, de todas as consequências e todos os desdobramentos que o pecado trouxe a nós. Sim, nós ainda passaremos por isso. Mas o nosso ânimo, nossa grande expectativa, deve ser igual à da natureza, igual à da criação. Não quando passar o corona, não para quando passar a minha doença, não para quando eu for saudável, não, para quando meu corpo for perfeito, glorificado. Aí tem que estar a nossa esperança. A gente não pode contentar com um pouco deste mundo. O tratamento deve estar na esperança eterna, porque é um corpo glorificado. E a gente poderia ficar aqui muito tempo sobre o que significará para nós termos corpos glorificados. E eu deixo para você pensar sobre isso. Pense. Quão maravilhoso vai ser? Quais os aspectos da minha vida que vão mudar? Como a minha adoração vai ser diferente quando eu for glorificado? Quando eu não estiver mais sujeito a nenhuma consequência ou maldição do pecado. Seja ela física ou moral, espiritual. Então, amados, nós vamos encerrar por aqui e eu gostaria de orar e entregar a Deus isso que nós falamos, né? Para que, de fato, a nossa esperança esteja além sofrimento. Além sofrimento.
os nossos olhos estejam além do corona. Né? Para que quando as pessoas vierem até nós, dizem, tu tá vendo ali o corona? E você fica olhando por cima, assim, deixa eu ver. Mas o que você está olhando? Eu estou olhando além do corona. Eu estou olhando além da minha própria vida. A minha esperança. O meu Cristo é uma rocha inabalável. E me deu uma promessa inabalável. Que eu terei um corpo inabalável. Amém? Vamos orar? Bondoso Pai, obrigado pelas preciosas promessas que o Senhor nos deu. Obrigado porque o Senhor mostra a tua misericórdia, mesmo na sua justiça, podendo condenar o mundo com um vírus de extermínio total, ou com as portas do inferno se abrindo sobre os nossos pés, sob os nossos pés. Ainda assim, tudo isso, Pai, seria justo, seria santo e correto da sua parte. Porque tudo que merecemos de Ti, tudo que o Senhor tem de dívida para conosco é nos mandar para o inferno. Ou melhor, a única obrigação que o Senhor tem é de fazer justiça conosco. No entanto, o Senhor mostra a sua misericórdia. A tua justiça, ela é segurada e estendida por meio da tua misericórdia, Deus. E nós te louvamos por essa misericórdia. Porque o Senhor ainda tem paciência com o mundo e alerta ele. Nos usa, Pai, como igreja, para levar essa esperança em meio às pessoas que estão alertadas. Ó Santo Deus, obrigado porque o Senhor nos deu essa viva esperança. E que nós não vamos perecer. E que nós não temos mais nenhuma condenação sobre nós. E que mesmo que a gente venha sofrer com o coronavírus ou perder a vida, isso não é uma punição, porque não há condenação sobre nós. Pode haver até o uso do Senhor nesses sofrimentos para a nossa purificação, para a nossa santificação, para a nossa semelhança com Cristo nessa terra. E te louvamos pela bendita esperança que temos de ter a semelhança perfeita de Cristo no céu. Por meio de quem nós oramos e a louvamos. Amém. Sabe, queridos, semana passada, um colega meu atendeu o telefone lá na chamada e era um atendimento de fora, né? E a pessoa estava questionando, então, sobre um curso que ela queria fazer. Ela pesquisou na internet cursos para aprender mais da Bíblia e achou da chamada e queria saber como fazer um curso de vida cristã, que eu indico a todos para fazerem. Vai começar no mês de setembro, esse mês. E sabe como é que ele estava interessado em estudar a Bíblia? Como veio a crise do coronavírus, né? Pandemia, o isolamento, ele acabou ficando sem muito o que fazer em casa. Então ele lembrou que ele tinha uma Bíblia e decidiu começar a ler essa Bíblia. E lendo a Bíblia ele pôde chegar ao conhecimento do Evangelho. E ele se arrependeu dos seus pecados e foi salvo, se converteu. E agora ele estava interessado em crescer no conhecimento desse Deus que o salvou. Então, Deus está fazendo mais coisas do que a gente pode imaginar. E no próximo estudo a gente vai olhar para algumas coisas que Deus está fazendo nessa pandemia. Não do aspecto de notícia, né? As notícias que mostram o que Deus está fazendo. Não. O que a Bíblia fala sobre situações como essa e o que Deus está fazendo por trás dessas coisas. Então, nosso próximo estudo, dia 21 de setembro, se Deus quiser, vamos avaliar o que Deus está fazendo no meio à pandemia. Então, uma boa noite a todos. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Tenha uma abençoada quarta-feira, cheia da esperança, né? Esperança além corona e além vida. Tchau.